Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Diego da disciplina Contabilidade do Agronegócio. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre as culturas permanentes, a forma de contabilização, mensuração, e nós vamos estudar a depreciação dessas culturas. E nós vamos ver que essas culturas permanentes que produzem frutos, necessariamente elas devem ser depreciadas. Isso é o custo desse produto que vai sair dessa cultura permanente, que vai sair dessa planta portadora, como nós já estudamos. Então, nós vamos estudar a partir de agora a depreciação dessas culturas permanentes. Como referência para a nossa disciplina, ou para a nossa aula, nós estamos utilizando a NBC TG 29, que trata de ativo biológico e produto agrícola. Estamos trabalhando também com a NBC-TG 27, que trata de ativo imobilizado, que trata aí das culturas permanentes, da planta portadora, que nós vamos estudar hoje. E também estamos utilizando a referência do professor José Carlos Marion, o livro Contabilidade Rural, Agrícola, Pecuária e Imposto de Renda, a 15ª edição aqui do ano de 2020. Por que estudar a depreciação, então, dentro desse nosso tema de culturas permanentes, de planta portadora? Porque nós vimos que a NBC-TG 27, que trata lá de ativo imobilizado, ela diz o seguinte, que a mensuração no reconhecimento inicial de um ativo imobilizado, e por que um ativo imobilizado? Porque nós já vimos também que a planta portadora é uma classe dentro do ativo imobilizado, dentro do circulante. Então, ela diz o seguinte, que um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo custo. Nós já estudamos. E o método do custo diz o quê? Que após o reconhecimento como ativo, um item do imobilizado deve ser apresentado pelo custo, que é esse custo inicial, e posteriormente menos qualquer depreciação acumulada. Aí a perda por redução ao valor recuperável, nós não vamos entrar em detalhe, o que interessa é a depreciação. Então, de início, nós temos o custo, uma planta portadora, nós temos o custo, por exemplo, aqui de R$100 mil, e depois, posteriormente, nós vamos contabilizando a sua depreciação. Nós vamos estudar o porquê e também o que é a depreciação, então, a partir de agora. A depreciação, no sentido literal da palavra, tem o sentido de reduzir alguma coisa, diminuir o preço, o valor de alguma coisa. Na contabilidade, ela tem o seguinte significado. A Lei 6.404 de 76, lá no artigo 183, diz o seguinte, que no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. No balanço, serão avaliados segundo os seguintes critérios. Aí diz o seguinte no inciso 5. Os direitos classificados no imobilizado, vamos grifar aqui. Os direitos classificados no imobilizado é avaliado de que maneira? Pelo custo de aquisição. Nós já estudamos como formar esse custo, certo? Nós vimos que nós temos até uma conta que separa a cultura em informação, depois que essa cultura está formada, transfere esse custo para a planta portadora, no nosso caso da cultura permanente. Então, ela é avaliada, o ativo imobilizado, os direitos no imobilizado, avaliado ao custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Então, é pelo custo deduzido do saldo de depreciação, amortização ou exaustão. E aí diz o seguinte, parágrafo 2º do artigo 183. A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível. Intangível nós não vamos entrar em detalhe porque não nos interessa aqui. O que interessa é imobilizado. Tá? Será registrada periodicamente nas contas de. Então, a diminuição, a dedução aqui, deduzido, o custo deduzido da depreciação, amortização e exaustão, será registrado periodicamente nas contas de. Então, o que é depreciação, amortização e exaustão? Será na conta de depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que tem por objeto os bens físicos, sujeitos a desgaste, perda por utilidade, perda de utilidade por uso,
ação da natureza ou obsolescência. Então, a depreciação se dará quando ocorrer a perda do valor dos direitos de bens físicos sujeitos a desgaste ou perda, quando na utilidade por uso, por ação da natureza ou por obsolescência. Nós já até estudamos a depreciação de um trator, em que o passar do tempo, o uso desse trator, as horas de uso desse trator, ele vai diminuindo o valor. Por quê? Ou pelo uso, pelo próprio uso da máquina, ou pela ação da natureza, ou por obsolescência. Então aqui, nessa conta de depreciação, será registrada dessa forma aqui. Perda por uso, ação da natureza ou obsolescência de bens físicos. E a amortização? A lei diz que a amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial, quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Aqui a amortização é mais assim utilizada no intangível, então por isso que nós não vamos entrar em detalhe no intangível. Aqueles bens, aqueles direitos, melhor dizendo, classificados lá no intangível. Então, amortização nós não precisamos entrar em detalhe, o que nós vamos utilizar é hoje a depreciação e também nós vamos entender um pouquinho o que é a exaustão, tá? Mas a exaustão agora diz o seguinte: quando corresponder à perda do valor decorrente da sua exploração de direitos, cujo objetivo sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. Então, alguns exemplos aqui para diferenciar. Nós estamos estudando a planta portadora. A planta portadora, ela porta um fruto. A planta portadora em si não é um produto agrícola. A planta portadora, ela fornece o produto agrícola. No nosso caso aqui, por exemplo, a laranja. Então, o pé de laranja é a planta portadora e a laranja em si é o produto agrícola. Então, nesse caso, haverá a depreciação. Agora, no caso de uma planta que ela não é portadora, ou seja, a planta em si é o produto agrícola, por exemplo, o eucalipto, ao final da vida útil, ao final da vida, melhor dizendo, do eucalipto, ele será o produto agrícola. Então, na exploração desse tipo, que seria floresta aqui, então a gente vai utilizar a exaustão. A cana-de-açúcar também, porque a planta em si da cana-de-açúcar, o canavial, é a própria planta, é o próprio produto agrícola, melhor dizendo. Então, ele será objeto de exaustão e não de depreciação. Mas como nós estamos estudando planta portadora, que é aquela que fornece o fruto, essa planta portadora será objeto de depreciação. Então, voltando aqui no inciso 5, que diz: os direitos classificados no imobilizado são registrados pelo custo de aquisição. Qual que é o custo de aquisição de uma planta portadora? Todos aqueles custos para formar essa planta portadora, desde lá do início. Desde lá da semente, os tratos culturais, a mão de obra, a depreciação do trator, como nós estudamos lá na cultura temporária, também se aplica aos custos da cultura permanente. Todos esses custos para formar, para chegar até na planta portadora, é o custo de aquisição do nosso ativo mobilizado. E aí, posteriormente, como que ele é registrado? Como que ele é avaliado, melhor dizendo? Deduzido do saldo da depreciação, no nosso caso, da planta portadora. Então, a planta portadora aqui, como por exemplo, registrada por R$5.000, deduzido de uma depreciação acumulada de R$500. Ok? Então, essa depreciação houve pelo uso dessa planta portadora. Então, digamos que a laranja, o pé de laranja, ele tem uma utilidade, um prazo de utilidade de 10 anos, um prazo de uso de 10 anos, vai me fornecer laranja durante 10 anos. Então, ao longo desses 10 anos, vai me fornecer 10 períodos de colheita de laranja.
Então, cada período desse vai diminuindo esse valor de planta portadora, vai chegar ao final dos 10 anos, eu não tenho mais nenhum valor de planta portadora. Esse valor de planta portadora será igual a zero, porque terminou. Eu não vou conseguir mais obter lucro, não vou conseguir mais ter produto agrícola dessa planta portadora, porque ao final dos 10 anos passou 10 safras e esse pomar de laranja não me fornecerá mais laranja. Por isso existe a depreciação, no nosso caso aqui, pelo uso. Nós vamos ver também a seguir que a contrapartida dessa depreciação vai ser lá no nosso ativo circulante, lá no nosso ativo biológico e depois no nosso produto agrícola, porque esse vai ser o custo do nosso produto vendido. Mas aqui, para diferenciar aquilo que nós já estudamos e que eu já citei do trator e de uma planta portadora, a depreciação desses dois, qual seria a diferença? Aqui nós estudamos já a depreciação do trator lá na nossa cultura temporária para a formação da cultura temporária. Mas também essa depreciação, esse custo de depreciação, da mesma forma se encaixa na formação da cultura permanente, de uma planta portadora. Por quê? Porque esse veículo, esse trator, é utilizado para formar esse pomar de laranja, por exemplo. Então, se eu adquiri um veículo, um trator, por R$1.000, passou um período, um exercício, ele depreciou R$100. Então, aqui no nosso balanço, R$1.000 de trator, uma depreciação acumulada de R$100. A contrapartida dessa depreciação acumulada é um custo para a formação dessa planta portadora, porque eu utilizei esse trator na planta portadora. Então, é importante a gente identificar isso. Uma coisa é a depreciação do veículo, de máquinas, de equipamentos, e outra coisa é a depreciação da cultura permanente em si, da própria cultura permanente, da planta portadora. Porque aqui nós vimos, dentro do ativo mobilizado, nós temos lá terrenos, edifícios, veículos, e também nós temos a planta portadora. Nós já estudamos lá pela NBCTG 27, que trata de ativo imobilizado, que a planta portadora é também uma classe de ativo imobilizado. Então, ela também deve ser depreciada. E o porquê nós já vamos ver também a seguir. Então, é importante diferenciar. Uma coisa é a depreciação do trator, que nós estudamos, e outra coisa é a depreciação da planta portadora, cultura permanente, que vai ser o custo do nosso produto vendido lá na frente. Então, aqui, se eu tinha um trator de R$1.000 e houve a depreciação de um exercício de R$100, qual é a contrapartida dessa depreciação? Ela é um custo para a formação dessa planta portadora. Então, nós já vimos que antes da planta portadora tem uma conta, que nós vamos alocar todos esses custos lá, que se chama cultura permanente em formação. Enquanto essa planta portadora não é formada, nós vamos jogando os custos naquela conta. E aqui nós podemos entender assim. Vamos supor que nós tínhamos R$4.900 de custo já, de gasto para formar essa planta portadora. Ainda não existe a laranja, existe somente a planta. E teve mais uma depreciação, um custo com essa depreciação do trator, porque esse trator trabalhou na cultura permanente da laranja. Se ele trabalhou na cultura permanente, o desgaste pelo uso dele entra como custo para formar essa cultura, certo? Então, se eu tinha esses 4.900, esses R$100 aqui de depreciação acumulada, que está aqui no nosso balanço, olha, ó, ele entra então na nossa conta de planta portadora, aumentando o custo da nossa planta portadora. Então, se nós tínhamos 4.900 mais R$100 de custo com a depreciação, então eu posso identificar aqui R$5.000 de planta portadora. Aqui no nosso balanço patrimonial, a planta portadora no nosso imobilizado. E aí, posteriormente, como nós vamos ver, a depreciação dessa planta portadora é outra coisa diferente da depreciação do veículo. O custo da depreciação do veículo foi para formar essa planta portadora. E agora, a depreciação dessa planta portadora é para formar o custo do nosso produto vendido. De que forma? Porque se essa planta portadora, o pomar de laranja, por exemplo, ele tem uma duração de 10 anos, ele vai me fornecer 10 safras da laranja, 10 colheitas da laranja. Ano a ano eu vou depreciar essa planta portadora, ao final dos 10 anos eu tenho zero de planta portadora. Porque um ano
um exercício, uma colheita, foi o custo do meu produto vendido. Se eu gastei R$ 5.000 para formar esse pomar de laranja, eu não tenho mais nenhum custo durante os 10 anos. Só vou colher, só vou lucrar, vamos dizer assim. Então, qual vai ser o custo do meu primeiro ano? Se ele tem 10 anos de duração, se essa planta tem 10 anos, vai me fornecer 10 colheitas, a primeira colheita, o custo é R$ 500. Então, eu faço um crédito em depreciação acumulada à planta portadora, como vocês podem observar aqui, e faço um débito lá no meu ativo biológico que vai se transformar em produto agrícola. E aí esse produto agrícola vai ser o custo do nosso produto vendido. Nós vamos também analisar. Então, o importante é diferenciar que a depreciação do trator foi para formar a planta, esse custo para formar a planta, e a depreciação da planta é um custo do produto vendido. Eu vou vender a laranja e qual é o meu custo? R$ 500. O custo da minha primeira colheita, da minha primeira safra, R$ 500. Frisando mais uma vez, porque se eu tive R$ 5.000 para formar esse pomar de laranja, não tenho mais nenhum custo durante esses 10 anos, por exemplo. Então eu preciso depreciar conforme o tempo. 10 anos, o primeiro ano eu deprecio R$ 500, que vai ser o meu custo do produto vendido. E em que momento se inicia essa depreciação para formar esse custo do meu produto vendido lá na frente, no momento da venda? Então, enquanto... Essa é uma definição lá do professor Marion, que eu já trouxe para vocês a referência no início da nossa aula. Então ele diz o seguinte: enquanto a cultura estiver em formação, ela não sofrerá depreciação. Nós já estudamos lá. A conta cultura permanente em formação vai recebendo aqueles custos até que a cultura esteja formada. Aí nós transferimos o saldo da cultura em formação para a cultura formada, que também tem o nome de produto, de planta portadora, melhor dizendo. Então, enquanto a cultura estiver em formação, nós estamos jogando os custos todo lá no ativo imobilizado. Cultura em formação. Formou a cultura, é uma planta portadora. Então, nesse período não existe perda da capacidade de proporcionar benefícios futuros enquanto está se formando a cultura. Não existe uma perda da capacidade, como nós estudamos na depreciação, que é uma perda da capacidade de proporcionar benefícios. Enquanto está se formando, não. Mas, muito pelo contrário, essa potencialidade aumenta na proporção do crescimento da planta. Então, a depreciação ou exaustão, como nós vimos, ela pode ser iniciada por ocasião da primeira colheita ou primeira produção. Então, formou a nossa planta portadora. Lá, o engenheiro agrônomo, algum técnico vai identificar e falar, ó, contabilidade, a planta portadora está formada, então agora é com você que vai calcular, registrar de acordo com as suas normas. Eu estou informando isso. Então, a planta portadora está pronta para produzir a primeira colheita, então encerra a formação dessa planta, dessa cultura, transfiro para a conta planta portadora, já é formação. A partir desse momento, eu já posso iniciar a depreciação e aí jogo essa depreciação lá no ativo circulante, porque essa depreciação, como eu falei no último slide, ela vai ser o custo do produto vendido posteriormente. Então, outra informaçãozinha aqui também. Toda cultura permanente que produzir frutos será alvo de depreciação. Porque eu também expliquei. Como que nós encontramos o custo de uma cultura, de um produto vendido dessa cultura, dessa planta portadora? Através da depreciação. Porque, como eu disse lá, se nós gastamos R$ 5.000 para formar essa planta portadora e ela vai fornecer fruto durante 10 anos, então eu divido esses R$ 5.000 pelos 10 anos. O primeiro ano, R$ 500 de custo. O segundo ano, R$ 500 de custo. O terceiro ano, R$ 500 de custo. E assim sucessivamente, até encerrar, até o 10º ano. E aí, a partir do 10º ano, eu não tenho mais o fruto. Essa planta não me fornece mais o fruto. E aí eu preciso arrancar essa planta, essa cultura, preciso terminar com essa cultura e fazer uma nova planta, começar uma formação de uma nova planta.
Então, por isso que ao final dos 10 anos depreciou totalmente. E esses R$ 500 por ano entra como o custo do produto vendido. O professor ainda nos diz o seguinte, que a depreciação, exaustão, normalmente é o principal item do cálculo do custo da colheita. Porque, como eu disse, se nós gastamos R$ 5.000 para formar essa planta, e eu friso mais uma vez para que nós consigamos entender o porquê da depreciação da cultura, não estou falando aqui do equipamento, de veículo, estou falando da própria cultura, é para se formar o custo da colheita. Mais uma vez eu friso, dos R$ 5.000 é o principal item do custo, porque se eu gastei 5 para formar essa planta, e a partir do momento em que ela começa a me fornecer fruto, ela tem um prazo de 10 anos, esses R$ 5.000 vai ser depreciado durante os 10 anos. R$ 500 por ano de custo desse produto a ser vendido. Ele diz o seguinte, a colheita caracteriza-se como um estoque em andamento, uma produção em formação, destinada à venda. Daí sua classificação no ativo circulante. Então, a partir do momento em que vai começar a fornecer o fruto, então eu transfiro aqueles custos referentes ao fruto lá para o meu ativo circulante, inclusive e principalmente a depreciação. Essa conta é composta de todos os custos necessários para a realização da colheita, como a mão de obra e respectivos encargos sociais. Então, a mão de obra, os encargos sociais vão estar lá nessa conta de estoque em andamento, junto com a depreciação para se apurar o custo do produto vendido. E ele diz o seguinte, que adiciona-se ao custo da colheita a depreciação ou exaustão, como nós vimos, da cultura permanente formada, ativo biológico, lá que nós estamos vendo a planta portadora, pela NBCTG 29. Tem essa denominação de planta portadora. Então, sendo consideradas as cotas anuais compatíveis com o tempo de vida útil de cada cultura. E nós vamos ver também que existe um método do ano e existe um método também de quanto que vai fornecer de colheita, mas nós vamos ver nos próximos slides esses métodos de calcular essa depreciação. O que interessa aqui para nós agora é que nós entendamos que a depreciação é o principal item do cálculo do custo da colheita, porque nós já tivemos esse custo para formar a planta portadora. E posteriormente ela vai se depreciar e vai ser o custo desse produto vendido. Nós vamos fazer um exemplinho para frente que nós vamos entender bem mais fácil. Sobre os métodos para se depreciar, então, a cultura permanente, a planta portadora, como nós vimos, sobre os métodos para se depreciar, nós temos pelos anos dessa cultura e pela produção estimada. Pelos anos e pela produção estimada. Nós temos esses dois métodos para se depreciar a cultura permanente. Então, de que forma? Pelo método dos anos. Como eu expliquei para vocês, só que agora eu trouxe um valor diferente para que fique mais didático o nosso entendimento. Se eu tenho uma cultura permanente, vamos dar o exemplo da laranja. De 10 anos ela vai me fornecer laranja, o pomar de laranja vai me fornecer colheitas, safras, o produto agrícola, a laranja, por 10 anos, 10 colheitas. Então, esse valor que eu tenho registrado de planta portadora, ele vai ser depreciado a uma taxa de 10% ao ano. Porque se eu tenho 10 anos, eu vou depreciar 10% ao ano, que é igual a 100%. Então, 10% em 10 anos, eu tenho 100%. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho a planta portadora lá registrada na contabilidade, eu tive um custo total para formar essa planta de R$ 100.000. O ano 1, o primeiro ano, a depreciação se dará como? R$ 100.000 vezes os 10%, R$ 10.000. Então, o primeiro ano eu tenho uma depreciação de R$ 10.000. De novo, pelo método dos anos, identificou que essa cultura vai fornecer o produto agrícola por 10 anos. Então, os 10 anos representa 100%.
por ano, eu vou depreciar 10% dessa planta portadora. E pela produção estimada? Identificou-se que essa planta portadora vai fornecer 10.000 caixas de laranja ao final lá da sua vida. Pode ser 10 anos, pode ser menos, pode ser mais. O que importa aqui é que o cálculo vai ser pela produção estimada. No caso aqui do nosso exemplo, 10.000 caixas. E aí, na produção de cada exercício, em cada safra, em cada colheita, nós vamos identificar pelas caixas efetivamente colhidas. Então, na produção do ano 1, vai me render 800 caixas? Então, qual vai ser a taxa de depreciação? Eu vou dividir essas 800 caixas, que pode ser referente ao meu primeiro ano, tá? 800 caixas dividida pelas 10.000 caixas totais que vai me fornecer essa planta portadora. Então, qual vai ser a depreciação do primeiro ano? 800 dividido por 10.000, 8%. Diferente aqui da forma contínua, em que vai se depreciar 10% todos os anos, pela forma de produção, pelo método de produção estimada, aí vai ser efetivamente pela produção. Produzir 800 caixas, então eu divido 800 pelo total de caixa estimada, então eu tenho uma depreciação de 8%. Então, no mesmo exemplinho de uma planta portadora de 100 mil reais, tive um custo para formar essa planta de 100 mil. E na primeira colheita, me rendeu 800 caixas e o total vai ser 100, vai ser 10 mil. Então, qual vai ser a depreciação do período? 8 mil. O ano 1, eu tenho uma depreciação de 8 mil reais. Percebam que há uma diferença de se calcular pelos anos, em que todos os anos será a mesma taxa de 10%, no nosso exemplo, e a depreciação pela produção estimada. Cada ano vai ser uma taxa diferente, até chegar ao final das 10.000 caixas colhidas. Então, para entendermos aqui no balanço patrimonial, a planta portadora registrada por 100 mil, como já expliquei, imaginemos aqui imaginemos um custo de 100 mil reais para formar essa planta. Essa planta portadora vai fornecer laranja por 10 anos. Então, no primeiro ano, há uma depreciação acumulada de 10 mil reais. 10 mil reais. Qual é a contrapartida aqui dessa depreciação acumulada? Vai lá para o nosso ativo circulante, porque esse valor vai ser o custo do nosso produto vendido. No momento em que houver a colheita, nós vamos transferir esse saldo de colheita em andamento, aí não interessa a nomenclatura, para produtos agrícolas. Colheu toda a laranja do pomar. Então, eu tenho lá no meu galpão, vamos imaginar assim, os 10 mil reais de laranja colhida, já não é mais um ativo biológico, já não tem mais vida. Ele é um produto agrícola, então eu vou ter 10 mil reais de laranja. E aí, se eu vender por 20 mil, qual foi o custo? 10 mil reais. Por isso que a depreciação é o principal custo do produto agrícola aqui. Então, por fim, vamos exemplificar para ficar um pouquinho mais transparente, um pouquinho mais claro isso que nós estudamos nessa aula. Então, nós temos um balanço inicial aqui. Uma planta portadora de 100 mil reais, a depreciação acumulada de 10 mil. Então, quanto que eu tenho de imobilizado? 90 mil. Porque a depreciação acumulada deduziu o valor do ativo imobilizado de 100 mil. Então, eu tinha 100, dedução da depreciação acumulada aqui de 10 mil, então eu tenho de imobilizado 90 mil. E essa depreciação teve uma contrapartida lá no meu circulante. Porque lembra que eu expliquei? Suponhamos que esses 100 mil reais ele vai ser dividido em 10 anos, porque a laranja vai me fornecer
10 colheitas. Então, na primeira colheita, qual vai ser o custo? R$10.000. Porque eu deprecio, diminuindo esse valor do meu imobilizado. Eu faço um crédito para depreciar esse imobilizado e faço um débito lá no meu ativo circulante, lá no meu estoque. Então, eu vou ter um estoque de laranja. E qual vai ser esse custo do meu estoque? R$10.000. Porque eu vou olhar lá no meu galpão, eu vou ver aquele monte de laranja e vou falar, quanto me custou essa laranja? Ora, primeiramente, custou R$100.000 para eu formar o pomar. Então, eu formei o pomar de laranja, formei essa cultura, gastei R$100.000. E quando a laranja está lá no meu galpão? Quando a laranja, eu olho para a laranja e falo, quanto ela me custou? Então, nesse caso, no primeiro exercício, no primeiro ano, ela me custou R$10.000. E aí, se eu vender tudo, qual vai ser o custo do produto vendido? R$10.000. Então, vamos trazer um exemplo de venda de toda essa laranja por R$20.000. Então, eu tenho toda essa laranja lá na minha fazenda e vendi por R$20.000. Quais são os lançamentos básicos aqui da contabilidade? Um crédito em receitas com vendas, uma conta de resultado de 20.000. Suponhando que recebeu à vista, um débito em bancos, aumentando o meu ativo circulante por 20.000. E agora? Sempre quando eu faço uma venda, sempre quando eu tenho uma receita por essa venda, eu preciso fazer também um lançamento de custo. Porque se eu tive uma receita com essa venda, eu tive um custo e eu preciso lançar esse custo na minha contabilidade. Eu preciso identificar esse custo na minha demonstração do resultado. Então, de que forma? Pelo valor que eu tenho no estoque. Se eu vendi todo o estoque, quanto que eu tinha de estoque? R$10.000. E aqui, mais uma vez, como a gente chegou nesses R$10.000? Através da depreciação. O primeiro ano, eu tive R$10.000 de custo para essa laranja. Então, eu tinha aqui um razonete de estoque de produtos agrícolas laranja, aqui, R$10.000. E agora na venda? Na venda eu preciso dar baixa no estoque. Isso é o básico aqui da contabilidade no que diz respeito ao estoque. Se houve a venda do produto do estoque, eu preciso dar a baixa também no meu estoque. De que forma? Se eu vendi todo o estoque, eu faço um crédito nessa conta de produtos agrícolas laranja. Zerei. Zerei por quê? Porque eu vendi todo o estoque. Então, num próximo balanço, não tenho mais esses R$10.000 aqui. Zerei o estoque. Qual é a contrapartida desse lançamento? Um custo de produto vendido, que é uma conta de resultado. É uma conta de despesa. Custo do produto vendido é uma conta de despesa que vai figurar lá na demonstração do resultado. Perceberam? Então, a depreciação é o principal custo desse produto agrícola. Mais uma vez, porque se eu tenho R$100.000 para formar toda essa planta portadora, a laranja, e no primeiro exercício eu tive uma depreciação de R$10.000. E assim sucessivamente até o último, em que eu vou zerar essa conta de planta portadora, não tenho mais, e isso foi o meu custo. A contrapartida dessa depreciação foi uma conta aqui no nosso ativo circulante de estoque, e aí eu tinha R$10.000 de estoque de laranja. Vendi todo esse estoque, zerei a conta de estoque e transfiro para custo do produto vendido. E aí como fica na minha DRE? Uma receita bruta, então, de R$20.000, menos o custo do produto vendido. Então, eu tenho um lucro bruto de R$10.000. Depois eu preciso deduzir aqui as despesas, mas nós não entramos em detalhe nas despesas, tá? Paramos por aqui, no custo. O que importa? Que nós aqui entendemos que o custo é formado principalmente pela depreciação. Nós vamos ver que tem mais alguns outros custos, mas o que interessa é que o custo principalmente é formado pela depreciação, que diz respeito a essa planta portadora. Mais uma vez, eu tive uma receita de 20, o custo de 10, o porquê já expliquei, que esse custo saiu da depreciação, e eu tive um lucro bruto de 10. E aí, para a gente atualizar esse balanço, ficaria como? Se eu tive um lucro, ele vai entrar aqui no meu patrimônio líquido, aumentando o meu patrimônio líquido, de 100 ele vai para 110,
E o meu ativo? Eu não tenho mais produto agrícola. Essa conta vai ficar zero. E aí eu vou ter uma outra conta aqui, bancos, R$ 20.000. Então, no meu ativo circulante, eu vou ter R$ 20.000, que vai ser referente aos bancos, ao banco, a conta bancos. 20 mil mais 90, 110 mil. Então, vai bater o meu total do ativo 110 mil com o total do passivo 110 mil, porque esse lucro bruto vai figurar aqui no meu patrimônio líquido. Perceberam, então? Então, a depreciação é importantíssima. Aqui, entender o porquê da depreciação na planta portadora, está no imobilizado, que é a nossa cultura permanente, objeto de estudo aqui das nossas últimas aulas e desta aula também especificamente em se tratando da depreciação. Certo? Agradeço a atenção então de vocês. Pratiquem, façam o exercício, olhem para a aula, entendam. Essa aula vai ser fundamental para nós realizarmos um exercício na próxima aula. Obrigado, então, e até a próxima aula, se Deus quiser.